Efésios 4, 22 a 24, Paulo, dizendo quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. José Antônio, ele viveu nas ruas de Palma, isto lá na Espanha, e ele era um morador de rua por anos. Ali, cabelos, barbas, grisalhos, desgrenhados. Aquele homem novo aparentava ter mais de 57 anos. Um dia, Salva Garcia, dona de um salão de beleza, se aproximou de José e propôs uma transformação completa para aquele homem. E com José, lá na cadeira do salão, uma equipe cortou o cabelo dele, organizou, pintou, estilizou aqueles punhados emaranhados de cabelo e barba, e em seguida colocaram roupas novas em José. Então veio a revelação. Enquanto se sentava em frente a um espelho, lágrimas caíram dos olhos de José. Sou eu. Não sou eu não parece. Estou tão diferente. Ninguém vai me reconhecer. Mais tarde, José acrescentou: não foi apenas uma mudança de aparência. Isso mudou a minha vida. Paulo, em Efésios, ele afirmou que os crentes, eles foram transformados. Você que é crente, eu que professo ser cristão, fomos de fato transformados. Deixamos de lado o antigo eu e nos revestimos de uma nova identidade, algo parecido com a mudança de José. José, uma mudança apenas de aparência física. Que Deus tenha também mudado o coração daquele homem, né? Mas imagine, eu e você fomos chamados e Deus quer fazer em nós uma transformação, deixando de lado o antigo eu e nos revestindo de uma nova identidade, não segundo nós, mas segundo Deus cria em nós. Não é apenas uma mera transformação externa que Paulo está falando. Ele inclui deixar-se renovar pelo Espírito do entendimento, trazendo para a vida o quê? Trazendo o quê para a nossa vida? Trazendo justiça, trazendo retidão, procedente da verdade. Essa é a transformação mais importante. Transformação aparente, da aparência, transformação física, é importante sim, claro. Isso denota um cristianismo autêntico, mas aquela transformação renovada pelo Espírito, trazendo justiça, verdade, trazendo retidão, isso é o que é mais importante. Portanto, Paulo diz, vocês viviam de forma diferente, mas agora vocês deixou essa antiga forma de viver. E vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, porque a velha natureza se corrompe segundo desejos enganosos. Já pensou que coisa? Portanto, Paulo, ele fala
da unidade da igreja. Ele fala da unidade, da importância da unidade da igreja. Paulo também, ele traz uma mensagem de exortação sobre como andar e viver para que ocorra, para que tenha esta perfeita unidade na igreja. Então, exortar de como andar, de como viver, é importante. Paulo fez essa exortação, Jesus fez essa exortação, os apóstolos e profetas fizeram estas exortações, como proceder, como andar e viver, para que haja uma perfeita unidade no corpo de Cristo, na igreja. Paulo, ele falou da unidade, falou do estilo de vida que sustenta uma perspectiva positiva. Veja que importante. Mas também Paulo, ele mostra nos capítulos de Efésio uma perspectiva negativa daqueles que não querem viver conforme a exortação de Cristo, a exortação do Espírito Santo. Então, ele diz, olha, quando Jesus mora, Jesus habita, há uma perspectiva positiva. Quando nós não queremos ouvir os conselhos de Deus, há uma perspectiva negativa. E ele faz um contraste do estilo de vida gentílico, que ele considerava uma unidade enfraquecedora. Ele contrasta isto com um padrão de vida verdadeiramente cristão, que alimenta a unidade. Então, queridos, aquele estilo antigo dos gentios era uma unidade, se podemos assim chamar, enfraquecedora. Mas os padrões que o Espírito Santo quer imprimir em nossa mente e nosso coração, ele traz uma unidade verdadeira, um padrão de vida verdadeiro, diferente. E Paulo, ele faz uma crítica afiada, viu? Ele faz uma crítica afiada do estilo depravado dos gentios. E ele diz, mas vocês não vão viver mais aquela vida. Não é para viver mais daquele jeito. Vocês não podem ficar daquele jeito. Vocês são transformados, são redimidos por intermédio de Cristo. Portanto, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica afiada àquele estilo de vida, ele diz, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, tirou vocês, resgatou vocês, chamou vocês, aconselhou vocês, ensinou vocês. Percebeu? Jesus é o Salvador. É por isso que Jesus é o nosso Salvador. É o resgatador. Porque ele, vendo o homem ali na sujeira do pecado, ele resgata. Ele tira o ser humano daquela perspectiva negativa do qual ele andava na carne e coloca este homem em uma perspectiva positiva. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, meu amado. Você ou eu vivemos uma perspectiva negativa, andando segundo a carne, os comportamentos depravados do mundo, mesmo sendo cristão, professando ser cristão, vivemos assim? Será se vivemos? Paulo, ele não estava preocupado apenas com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas ele estava preocupado com o padrão de comportamento que exibiam uma trajetória descendente nas garras do pecado. Olha, além de estar no pecado, ele percebia na vida daqueles homens uma trajetória descendente, o pecado cada vez mais emaranhando, amarrando.
travando a vida daqueles homens. O Paulo, em Efésios 4, verso 17 a 19, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu entendimento, ou do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Que verso forte de Paulo! Que espiritualidade insensível que viviam aqueles homens na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede. Amados, imagine um homem separado da vida que Deus concede. Que tristeza é, insensível, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Percebeu que espiritualidade viviam aqueles efésios? Espiritualidade insensível. Esta é a fonte, meu querido ouvinte, do entendimento obscurecido. Percebeu? Por que as pessoas têm o entendimento obscurecido? Porque vivem numa espiritualidade insensível. Ele é espiritual. Eu sou cristão. Vou à igreja, sim. Canto, oro, faço isso, faço aquilo. Mas mesmo assim, com uma espiritualidade insensível, porque às vezes vemos a verdade na palavra de Deus, vemos o conselho de Deus, vemos o apelo de Deus, e mesmo assim somos ignorantes com respeito a estas verdades, vivendo na dureza do coração, tendo o evangelho na mão. Muitos cristãos, professos cristãos, têm o seu coração endurecido, insensível. Sabe, não é o nome de cristão que vai nos salvar. Não. Paulo diz, vocês se tornaram insensível. Vocês vivem na prática sexual depravada. Se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Você já percebeu que mesmo dentro do cristianismo isto acontece? Você já percebeu que as pessoas às vezes se apegam ao cristianismo para esconder a sua libertinagem depravada, desenfreada, cometendo todo tipo de impureza, escondendo atrás do cristianismo? Paulo está dizendo, vocês viviam assim, mas vocês foram chamados, vocês foram convidados, vocês não podem viver assim, como vivem os demais, afastados de Deus. Afastados de Deus, meus queridos, nós não sabemos como viver. Todo ser humano afastado de Deus não sabe como viver, não tem vida em si mesmo. Separados da graça salvadora, vai continuar em uma espiral descendente de pecado e depravação. É por isso que esse mundo nosso sofre tanto, tanta desordem, tanta miséria, tanto sofrimento, porque o ser humano se separa de Deus, começa a viver uma vida desenfreada, longe da graça salvadora, vão viver uma espiral descendente, pecado e mais pecado, depravação e depravação. E assim a gente pode perceber ao nosso lado como o poder do pecado arrasta para baixo, descendente, escravizando
o ser humano. É triste, meus queridos, nós vermos cristãos numa situação semelhante a esta que Paulo está falando, ou não apenas semelhante, mas nesta condição, numa descendente espiral para a depravação, para o pecado. E Paulo diz, olha, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ó, meu querido ouvinte, aonde você estiver, se você ouvir falar do nome de Cristo, se você tem uma Bíblia dentro de casa, o nome de Cristo não ensina você viver numa espiral descendente na depravação do pecado. Não, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é isso que eu e você aprendemos da Bíblia, não. De fato, diz Paulo, vocês ouviram falar dele, de Cristo, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Cristo. Você já foi ensinado em Jesus Cristo? Não precisa de muita coisa, meu querido, para você ser ensinado. Basta você pegar a sua Bíblia e procurar cada dia nela os ensinamentos do Mestre Jesus, do Mestre Galileu. Basta você pegar a Bíblia para ser ensinado por Cristo. Basta você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração. Sim, não foi desta maneira que vocês aprenderam, vocês ouviram falar dele. Você, meu querido, ouve falar de Jesus. Quando você ouve falar de Jesus, o que você pensa sobre esse Jesus? Quais são os ensinamentos desse Jesus para você? Às vezes você tapa os ouvidos, você não quer ouvir, você corre para não ouvir. Percebe? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem se corrompe por desejos enganosos. Não queira se enganar, meu querido. O velho homem. Mas vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, mudando a forma de pensar, como diz, serem renovados no modo de pensar, de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Eu tenho um amigo, um amigão, trabalha lá com a gente. Ele diz, eu vivia assim, Daniel. Eu vivia jogado na miséria. Um abraço a esse querido que está me ouvindo. Mas ele foi chamado por Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, e Jesus o revestiu um novo homem semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Continuamos sendo pecadores, meus amados. Não há como fugir do pecado. Nós estamos, somos pecadores, mas nós podemos, queridos, viver esta vontade de Deus. Não foi isso que vocês ouviram, diz Paulo. Depois de escrever a antiga existência dos gentios, Paulo disse, não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Em verdade, não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Vocês ouviram falar dele, foram instruídos nele, foram instruídos por ele. E aí Paulo defende uma adoção de uma vida moldada em Cristo. E ele usa a expressão segundo a verdade em Jesus. O segundo é a verdade em Jesus. Uma vida moldada segundo a verdade é em Jesus. Isso é o despertar da fé, meu querido. Isso é uma conexão com Cristo. Isso é uma vida real. Aprendeu de Cristo, moldados por Cristo. Aqueles que reconhecem o Cristo ressuscitado, o Cristo exaltado, o Cristo vivo, aquele que deixa ser moldado pelos ensinamentos desse Cristo, deixa-se ser, pela graça de Deus, ser leal a esse Jesus Cristo, abre a vida a este Jesus Cristo,
segue as orientações do Espírito Santo de Cristo, segue as orientações da palavra de Cristo, esse, diz Paulo, esse não se corrompe. Esse não se corrompe segundo os costumes gentílicos. Todos são chamados. Todos aqueles que vivem na velha vida depravada. Todos são chamados. E o poder de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo exaltado, o poder do Espírito Santo transforma essa vida. Não importa como ele andou, como ele era. Paulo diz, vocês aprenderam do Cristo vivo. Vocês foram adotados para uma nova vida, uma vida moldada em Cristo. Moldada. E esse moldar, meus queridos, ele requer pelo menos 3 processos. Primeiro, deixar de lado ou afastar-se do antigo modo de vida. É duro, meus amados, o antigo modo de vida, o velho modo de vida, porque ele se corrompe, ele vai para a destruição própria, autodestruição, e destrói também a vida das pessoas, machuca, fere, faz todos sofrerem. Deixa de lado, afaste do antigo modo de vida. Quantas famílias destruídas porque o pai, a mãe ou os filhos não querem abandonar esse estilo de vida que corrompe, que faz sofrer. Deixa de lado, o primeiro processo. Segundo, experimentar a renovação interior. Ô, meu querido, experimente. Você que está com a vida toda arruinada, na miséria, nas drogas, no mundo da prostituição, dos vícios, longe de Deus, experimente. Eu aconselho você a experimentar. Paulo aconselha você, Jesus aconselha você, experimente, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar à voz de Deus. Você levantou nesta manhã e não sabe como vai ser a sua vida. Você está sem rumo, tanta situação te afetando. Aí na família é briga, é intriga, é separação, é problema e mais problema. É uma falta de paz, uma falta de tudo. Experimente a renovação que o Espírito Santo pode fazer em você. Você não vai se arrepender. Digo para você, você não vai se arrepender. Todos aqueles que experimentaram essa renovação não se arrependeram. Terceiro passo, se revista de um novo padrão de vida segundo Deus. Um novo padrão de vida. Isso é impossível fazer por nós mesmos, tá certo? Se nós não deixarmos o Espírito Santo imprimir esse novo padrão de vida, vai ser complicado. Não vai ser possível. Experimente esse novo padrão de vida que a Bíblia nos ensina. Bom, Paulo ele começa a falar um pouquinho sobre esse padrão de vida. Não vai dar para nós explorar tudo hoje, mas vamos começar a entender qual é esse novo padrão de vida. Paulo começa a dizer lá em Efésios 4, 25 a 29. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, porque todos nós somos membros do mesmo corpo. Olha aí, a mentira é cruel, é do diabo, né? A mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Percebeu? E diz mais, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo, você pode ficar irado, pode até acontecer. Pode até acontecer de você ficar irado. E vai acontecer. O cristão também fica irado. Quem são batizados com o Espírito Santo também ficam irados. Aqueles que receberam a Cristo no seu coração também ficam irados. Mas Paulo diz, apazigue essa ira. Não peque. Cuidado para essa ira se tornar pecado. Tenha cuidado.
Não deu lugar ao diabo, porque o diabo é o pai da ira. Ele diz mais. Ele está aqui trazendo aqui um novo padrão de vida, mas é impresso pelo Espírito Santo somente. Diz mais, o que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe fazendo algo que é útil com as suas próprias mãos, para que tenha o que para você e tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Aquele que furta, para de furtar. Vai trabalhar. É isso que o Paulo está dizendo. Que quando você para de furtar, vai trabalhar pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo, você, além de ter para você, você vai ter para repartir com os necessitados. Olha que conselho! Mas Paulo diz mais ainda, esse novo padrão de vida que o Espírito Santo quer imprimir na minha e na sua vida, meu querido ouvinte. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Percebeu? Aqui tem pelo menos 4 conselhos, né? Meus queridos irmãos, queridos ouvintes, se nós ouvirmos esse conselho de Deus, já vai mudar tanta coisa na vida da gente, tanta coisa, vai acabar tanta briga. Você já pensou? Primeiro, falar a verdade. Para de mentir. Mentira do diabo. Para com isso, irmão. Para com isso, meu querido ouvinte. Tanta tragédia, mentira traz. Já pensou? Você é irado, você é um homem irado, uma mulher irada. Briguenta, raivosa. Um cristão, um crente briguento, raivoso. Paulo diz, acontece do cristão ficar irado. Mas cuidado, apazigua a sua ira antes do que o sol se ponha. Ele está dando um conselho. Não dê rédea para a ira. Não deixa ela se prolongar. Tenha calma, paciência. Isso vai evitar tanta tragédia lá em casa que você vai ver. Você vivia furtando. As pessoas furtam aí no mundo com toda aparência, né? Furtar. E às vezes furta até de Deus, né? Furtar de Deus também, né? Paulo diz, não faça isso não. Vai trabalhar direitinho, ter uma vida honesta, você vai ver que você vai progredir e ainda ter com o que repartir, vai ter o que repartir. E outro conselho, quarto, para de falar besteira, para de falar palavra suja, xingamento, E ele aqui usa uma forma repetida interessante, né? Ele dá um comando negativo, por exemplo, deixa a mentira. Em seguida ele dá um comando positivo, fale a verdade. E em terceiro, ele coloca uma lógica. Por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Olha que interessante essa forma de Paulo escrever, aconselhar. Olha que interessante. Um comando negativo. Deixa a mentira, porque a mentira é negativa. Deixa ela. O que é o negativo? A mentira. Aí qual é o positivo? Fale a verdade. Falar a verdade é positivo. E depois, qual é a lógica disso? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você já imaginou os membros do corpo de Cristo viver mentindo? Funciona? Não funciona, não dá certo. É uma exortação interessante. Falar a verdade, meus amados, é fundamental. Falar a verdade, meu querido, traz alegria, traz paz, traz esperança, traz segurança para a família, traz segurança no trabalho, traz segurança na sua empresa, traz segurança para a nação, traz segurança em todos os aspectos, a verdade. Você já viu aquela pessoa dizer, não confia nele não. Não confia porque ele é mentiroso. E essa fama corre. Todo mundo fica com o pé atrás com essa pessoa.
Já imaginou aquele pastor mentiroso, aquele ancião mentiroso, aquele diácono mentiroso, aquele patrão mentiroso, aquele chefe mentiroso? Veja, é uma questão negativa, que só destrói. Paulo, ele diz, para com a mentira, fale a verdade. E com relação à Bíblia Sagrada, tem muitos que usam a Bíblia Sagrada falando mentira com relação à Bíblia. Mas isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui está no Velho Testamento. Isso aqui foi abolido. Isso aqui foi... E começa, está com a Bíblia na mão falando um monte de mentira. Perigoso isso, né? Até o próprio profeta Zacarias, ele exorta. Fale a verdade como uma forma de promover a paz. A verdade vai promover a paz. Não esqueça disso. O tempo não permite mais. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. A verdade vem de Cristo. Toda verdade procede da justiça de Cristo. Toda mentira, o diabo é o pai da mentira. Toda mentira procede do diabo. Percebeu a diferença? O contraste? Jesus é a verdade. O inimigo Satanás é a mentira. Acate esse conselho de Paulo, de Cristo, do Espírito Santo. Assim nós vamos nos renovando para um novo ser, para uma nova criatura em Cristo Jesus. Sábado que vem eu quero continuar esse assunto que é tão importante para a nossa vida cristã, sermos renovados, deixar a velha vida e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos ensina. O Senhor é o nosso professor. O Espírito Santo fala, nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do juízo. O Espírito Santo mostra que somos pecadores. E Jesus Cristo nos lava do pecado. Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos a vitória. Em Ti somos renovados cada dia para a justiça em Cristo Jesus. Abençoe estes nossos queridos ouvintes, cada um, cada família, cada situação que enfrentam. O desejo de ser transformado. Abra essa mente e esse coração. Dê-nos o poder do Teu Santo Espírito para vivermos a Tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.